Então, este módulo é dedicado ao método da bissecção. O método da bissecção ainda hoje é um dos métodos mais comumente utilizados para calcular raízes de funções reais. Suponhamos que nós temos uma função f que é contínua num certo intervalo AB e a única coisa que sabemos sobre essa função f é que nos extremos do intervalo AB, isto é, nos pontos A e B, ela tem sinais opostos, o que faz com que este produto seja menor que zero. Além disso, para facilitar, vamos supor que nesse intervalo AB existe uma única raiz z da função f. O nosso objetivo com o método da bissecção é obter uma aproximação da função z, da raiz z, com uma precisão dada. O primeiro passo do método da bissecção consiste em escolher como aproximação x1 o ponto médio do intervalo, ou seja, o ponto a mais b sobre 2. Então, são possíveis três situações diferentes. Primeiro, ou o valor da função no ponto x1 multiplicado por f de a é menor que zero. Isso significa que, nesse caso, a raiz vai estar entre a e x1, e então nós vamos escolher como intervalo a1, b1 o intervalo a, x1. Isto é, iremos passar para o passo seguinte com este novo intervalo A1, B1, substituindo o intervalo AB. A segunda situação possível é se f de x1 vezes f de a é positivo. Isso significa que a raiz que nós procuramos vai estar no segundo subintervalo, isto é, entre x1 e b, e nesse caso nós passamos para o passo seguinte com um intervalo A1, B1 igual a x1b. A terceira situação seria se nós tivéssemos f de x1 vezes f de a igual a zero. O que é que isso significa? Significa que f de x1 tem que ser zero e, portanto, x1 será a raiz que nós procuramos. Portanto, neste último caso, que raramente acontece, o processo terminaria aqui, porque nós teríamos o valor exato da solução. Em qualquer dos dois primeiros casos, nós continuamos para o passo seguinte. No passo seguinte e os outros que a ele se seguem são todos idênticos. Portanto, eu vou explicar generalizando para o késimo passo. No késimo passo é-nos dado um intervalo AK, BK, e nós sabemos que nesse intervalo é satisfeita a condição f de AK vezes f de BK menor que zero. Portanto, esse intervalo contém a raiz que nós procuramos. E nós vamos começar por determinar um ponto xk mais 1, que será a nossa nova aproximação da raiz, que será o ponto médio deste intervalo. Portanto, xk mais 1 será AK mais BK sobre 2. Depois, tal como sucedeu no primeiro passo, são possíveis três situações diferentes. Ou f de xk mais 1 vezes f de AK é menor que zero, e isso significa que a raiz vai estar entre AK e xk mais 1. Nesse caso, o ponto AK mais 1 vai continuar em AK e o BK mais 1 vai passar a ser o XK mais 1. Na segunda situação, nós teremos f de XK mais 1 vezes f de AK maior que zero. Isso significa que a raiz vai estar no segundo subintervalo, ou seja, vai estar entre xk mais 1 e bk. Nesse caso, o extremo esquerdo do intervalo AK mais 1
passará a ser o ponto xk mais 1 e o extremo direito vai continuar a ser o ponto bk. Portanto, bk mais 1 continuará a ser igual a bk. Finalmente, há sempre a terceira possibilidade, que é fxk mais 1 vezes f de ak ser 0, o que significa que xk mais 1 será a raiz. Portanto, em qualquer um dos dois primeiros casos, o processo continua usando sempre este esquema. Então, olhando para o processo que eu acabei de explicar, nós vemos que este processo nos permite construir uma sucessão xk de números reais, em que cada um destes números reais tem a particularidade de ser o ponto médio de um certo intervalo, e nós sabemos que nos extremos do intervalo a função tem sinais opostos. Portanto, nós vamos ter sempre f de ak vezes f de bk menor que 0 e z pertence a ak bk. A questão que se põe é, será que a sucessão xk é convergente? As propriedades dos números reais permitem-nos dizer que sim. Porquê? Porque a sucessão de intervalos AK, BK tem a propriedade de que cada intervalo está contido no intervalo anterior e tem exatamente metade do comprimento do intervalo anterior. E nestas condições, uma sucessão de segmentos encaixados vai ter um único ponto que pertence a todos esses segmentos. Ora, por construção, esse ponto só pode ser o ponto Z, que é o ponto onde a função f muda de sinal. Portanto, nós concluímos que a sucessão xk vai convergir para Z. Isto, claro, estamos a falar da hipótese dela ser uma sucessão infinita. Se ela for finita, então o que é que acontece? Quer dizer que o último termo será o Z, que é no caso de se dar a terceira hipótese. Acabamos de verificar que a sucessão das aproximações xk converge para a raiz Z. A próxima questão que queremos esclarecer é qual é o majorante do erro de xk. Isto é, será que nós podemos majorar o módulo de xk menos z? Para fazermos isso, nós precisamos apenas de lembrar que xk é o ponto médio do intervalo AK-1, BK-1. O que significa que, estando a raiz z também nesse intervalo, a distância entre z e xk é sempre menor ou igual que metade do comprimento deste intervalo. Ok? Portanto, isto dá-nos um majorante muito simples para o erro de cada aproximação. Além disso, se nós quisermos fazer uma previsão do erro, mesmo antes de calcular o xk, também podemos. Porquê? Porque nós sabemos que cada intervalo tem metade do comprimento do intervalo anterior. Então, o comprimento do intervalo AK-1, BK-1 depende apenas do comprimento do intervalo inicial AB e do número de aproximações efetuados. Mais precisamente, nós sabemos que BK mais 1 menos AK menos 1
sobre 2, que é o mesmo que BK menos AK, também é igual a B menos A sobre 2 elevado a K. E então, esta simples igualdade permite-nos dizer imediatamente qual vai ser o majorante do erro ao fim de K iterações do método.